que nós chamamos habitualmente anemia da doença crónica é uma eritropoiese com restrição de ferro. O ferro não chega lá à eritropoiese. Infecção, inflamação, neoplasias, quimioterapias, radioterapias, tudo isto causa anemias de doença crónica, ou que nós chamamos de anemia de doença crónica, que muitas vezes pomos a correlacionar com a clínica, porque os clínicos nem sempre dizem aquilo que querem quando pedem exames complementares de laboratório, nomeadamente as medulas, que é o que eu faço todos os dias. Portanto, muitas vezes as coisas, presumo que na radiologia seja a mesma coisa, são a correlacionar com a clínica, porque os clínicos têm dados que nós não temos, não podemos só olhar para os números e dizer coisas. Portanto, o que acontece na doença crónica habitualmente é um sequestro do ferro, o ferro não chega lá à eritropoiese e há uma resposta deficiente de eritropoetina. Portanto, a eritropoetina que serve para controlar isto não funciona bem nestas situações. As anemias são normalmente normocrómicas, normocíticas e são entre 8 e 9,5 habitualmente. Acontece que há quem pense que é um mecanismo de defesa adaptativo, há pessoas que acham que não, que isto é para privar de ferro agentes patogénicos. Normalmente, a anemia da doença crónica é subestimada em prol da doença primária. Portanto, as pessoas têm uma neoplasia, têm um processo inflamatório mais ou menos grave e a anemia é uma coisa que toda a gente admite que possa existir. Se bem que, como já o António Rebalo falou, quando corrigida, melhora o diagnóstico da doença primária, como é evidente. Só que as pessoas estão focadas na doença primária e, habitualmente, utilizam mal os dados que nós damos no laboratório para corrigir a doença crónica. Portanto, a doença crónica, no fundo, é uma eritropoiese com restrição de ferro. As eritropoieses com restrição de ferro podem ser três tipos. Pode ser uma carência, não há ferro, é uma carência marcial. É o que habitualmente nós chamamos de anemia ferropénica. Pode haver por sequestro, que é o caso da doença crónica, que nós vamos já falar a seguir, e pode haver um déficit funcional, que é um não balanço, uma alteração entre as necessidades e o aporte de ferro que existe, ou a biodisponibilidade do ferro. Portanto, tradicionalmente, as pessoas costumam pedir ferro, saturação de transferrina, ferritina. Na anemia da doença crónica, na clínica, muitas vezes isto vai por um critério de exclusão e hoje em dia, para já, há uma melhor compreensão do metabolismo de ferro. Descobriram-se umas coisas, uns atores da homeostasia do ferro, recentemente. Por outro lado, e vocês saberão melhor que eu, que deve haver aqui bastantes imunoterapeutas, há mais fórmulas de ferro endovenoso que são melhor toleradas e que têm menor morbilidade, e há melhores marcadores e uma melhor abordagem terapêutica destas situações. O que se pretende com isto é tentar, de facto, ajudar e tentar fazer essa interligação com o laboratório e com a clínica. Portanto, o ferro, a ferropénia, quando se associa à doença crónica, que já de si é um problema de difícil mobilização de ferro, as anemias normalmente são mais graves. Portanto, entre 8 e 9,5 passam a ser inferiores a 8 e podem ser até bastante graves. Depois, há um problema, é que as anemias, a maior parte das vezes, talvez, são de causa mista, o que baralha todos os dados laboratoriais que as pessoas estão habituadas. Portanto, podem ser carências de B12, folatos, mais ferropénia. Portanto, está-se à espera de uma grande macrocitose e não há macrocitose nenhuma, pode ser normocitose ou até pode aparecer microcitose. As hemoglobinopatias, ferropénias com carência marcial, portanto, há ferropénias em que as pessoas pedem ao laboratório dados, mas estão a fazer terapêutica marcial, que é uma coisa que não tem pés nem cabeça, mas vê-se todos os dias. E depois não se sabe interpretar, como é evidente. Depois, todos estes problemas, estas anemias mistas, dificultam o diagnóstico etiológico da restrição de ferro. Pode ser aquelas três, ou não há mesmo ferro, ou o ferro que há está sequestrado, ou há um deficiente balanço entre o que está disponível e o que é necessário. Portanto, é preciso, de facto, saber relacionar bem os dados que se obtêm do laboratório para se poder fazer uma correta terapêutica disto. Eu vou falar muito rapidamente no
metabolismo do ferro, portanto toda a gente sabe que o ferro é transportado pela transferrina. Normalmente a transferrina anda numa saturação à volta dos 30%, tanto na doença crónica como na ferropénia, o ferro, a transferrina, ou o índice de saturação da transferina é mais baixo. Portanto, já são aqui duas coisas que baralham. Quando aparece doença crónica, com ferropénia juntas, já começamos a ficar baralhados, porque coisas que nós utilizávamos para distinguir as duas situações estão lá as duas. Portanto, já torna o problema mais complicado. As sobrecargas de ferro, normalmente a transferina está saturada a mais de 50%. Portanto, quando nós vemos saturações acima de 45%, 50%, começamos a pensar em sobresaturação, que também traz os seus problemas que nós vamos aqui falar. O metabolismo do ferro em relação ao armazenamento, toda a gente sabe, o ferro pode ser armazenado sob a forma de ferritina, que é uma mobilização rápida, ou hemossidrina, que é uma molécula parcialmente degradada da ferritina e que precipita e que é corável. Portanto, o outro vê-se no soro, a ferritina consegue-se dosear no soro, a outra é insolúvel na água, portanto não se pode dosear no soro, mas consegue-se avaliar na medula óssea. E que é o principal método de avaliação, ou pelo menos o mais seguro para avaliar eventualmente a ferropénia, porque muitos dos marcadores que nós temos alteram-se com o processo inflamatório. E, portanto, mas fazer medulas só por causa disto também é um ato cruento, menos agradável e, portanto, por vezes não se justifica. Pode eventualmente justificar-se quando os dados que nós temos em relação à inflamação, no caso de teremos que fazer terapêutico ou ferro endovenoso, precisamos de saber se há ou não há uma sobrecarga, portanto pode ter que se justificar. Mas, de uma maneira geral, nós com outros dados conseguimos safar sem ter que ir furar ossos às pessoas. Portanto, o azul da Prússia, ou o PEARLS, é o método mais fidedigno dos depósitos de ferro. Todos os outros que nós utilizamos não são tão fidedignos. Em relação à regulação da reserva de ferro, a epsidina, que foi descoberta aqui há uns tempos, antigamente era uma coisa mais ou menos críptica, agora toda a gente sabe que existe. A epsidina é sintetizada no fígado e, quando há processos inflamatórios, ela vem cá para fora. Ela marca depois a ferroportina, que é uma proteína de transporte do ferro para dentro das células e para fora. Portanto, marca a ferroportina para ser destruída. Portanto, quando aparece a epsidina, o ferro fica armazenado onde está. Nem passa do tubo digestivo para dentro, portanto, não é reabsorvido, nem sai dos macrófagos. E, portanto, a eritropoiese fica privada de ferro. O problema é que este mecanismo é ótimo, porque nós, quando temos depósitos de ferros baixos, quando a eritropoetina, ou quando as necessidades da eritropoiese estão aumentadas, quando há uma eritropoiese aumentada, ou quando há uma ferropénia funcional, quando há um déficit de ferro, a epsidina fica inibida, porque não tem sentido. O que interessa é que o ferro entre pelo tubo digestivo e saia dos macrófagos para a eritropoiese. Por outro lado, a síntese da epsidina é ativada quando os depósitos de ferro estão aumentados, quando a eritropoiese baixa, quando a siderémia aumenta, ou no caso da inflamação, que já não tem nada a ver com isto. Portanto, o processo inflamatório desregula todo este mecanismo que Deus Nosso Senhor fez para regular o ferro. Portanto, vai perturbar isto. Portanto, estas interleucinas que aparecem nos processos inflamatórios vão fazer com que o ferro, o fígado segregue epsidina, como outras coisas, como fibrinogénio também aumenta, que são proteínas de fase aguda positiva, como a proteína C reativa, etc., e a epsidina. A epsidina vem desregular isto. E nós, no laboratório, temos estes laboratorioscópios que as pessoas utilizam relativamente mal. E o que eu vou tentar explicar a seguir, o mais rapidamente possível para cumprir o tempo, é cada um destes parâmetros, o interesse que têm. Portanto, nós conseguimos hemograma, reticulócitos, exames morfológicos com citoquímicas e aparelhos de química, conseguimos dar estas ferramentas todas
para se utilizar com o metabolismo do ferro. No caso da anemia da doença crónica, são normalmente anemias regenerativas, portanto os reticulocitos estão baixos. A anemia, como já se falou, é moderada, 8, 9,5, é normalmente normocítica, normocrómica, mas pode ser mais grave. Portanto, se houver outra patologia associada, pode ir abaixo disto. Depois, o RDW não tem para aqui interesse, até porque é uma anemia regenerativa, portanto não há reticulócitos aumentados e, portanto, o RDW não tem expressão aqui, não serve para nada. Os reticulócitos são baixos e mesmo dentro dos valores de referência, que vão, por exemplo, entre 20.000 e 98.000, mas podem estar dentro destes valores e não estar a conseguir corrigir a anemia, que é uma coisa que também faz um bocado de confusão às pessoas às vezes. Dizem, os reticulócitos estão normais, mas a anemia não está a ser compensada. Portanto, é como se não estivessem. Portanto, a anemia é regenerativa. Depois, quanto à causa primária, o exame morfológico pode ter interesse, a contagem diferencial, podem estar os leucócitos altos, podem aparecer corpos de dolo, podem aparecer rolôs, podem aparecer N situações, N dados morfológicos que podem chamar a atenção para a doença de base. E, portanto, têm interesse. Os reticulócitos, ninguém pede, não percebo porquê, é uma coisa misteriosa. Portanto, eu acho que os reticulócitos deviam fazer parte do hemograma, mas não fazem. Portanto, as pessoas pedem hemogramas, não pedem reticulócitos. Os reticulócitos, para além de serem indispensáveis no diagnóstico da anemia, porque podem dividir a anemia em regenerativas e irregenerativas, o que é importante, porque habitualmente dividem-se pelos volumes, normocítica, normocrómica, as pessoas estão habituadas a isso, mas podem-se dividir de outras maneiras. E esta é particularmente importante se nós queremos ir direitos à etiologia. E depois, informam sobre a biodisponibilidade do ferro, que é o que nos interessa. Depois, devem-se utilizar sempre valores absolutos. Como é evidente, 1%, 2% não serve para nada. Portanto, 2% de 4 milhões não é a mesma coisa que 2% de 1.300.000. Portanto, não serve para rigorosamente nada. Tem que ser sempre aos valores absolutos. Depois, os equipamentos modernos já dão uma série de parâmetros que alguns laboratórios não os põem cá fora, mas podem passar a pôr, se vocês insistirem, e que dão dados importantes, dão uma informação importante sobre a biodisponibilidade do ferro. Por exemplo, este é o que nós temos lá no IPO. Este, por exemplo, que se chama índice de reticulócitos, é um índice de reticulócitos imaturos, imature reticulocyte, não sei o quê, ou ratio, não sei o quê, pois, não interessa, pronto. São os reticulócitos imaturos, portanto, os reticulócitos, eu tenho que falar depressa, porque senão não consigo dizer isto tudo. Os reticulócitos têm um período de semivida à volta de uns 3 dias, portanto, nós podemos estar a fazer uma contagem total com reticulócitos que já lá andam há 2. Portanto, se nós utilizarmos este índice, podemos ter uma ideia, não digo em tempo real, mas quase, se a produção está a ser ativa ou não, portanto, tem interesse. Depois, há uma série de constantes que estes equipamentos modernos dão, alguns não dão, mas pode-se modificar os softwares para passarem a dar, e que dizem respeito à biodisponibilidade do ferro nos reticulócitos. Portanto, este índice portanto, corresponde, por exemplo, à concentração da hemoglobina globular média, mas nos reticulócitos. Portanto, isto indica se o que está a sair cá para fora tem a hemoglobina que deve ter ou não. Portanto, se há biodisponibilidade de ferro para formar reticulócitos. E também, esta é uma curiosidade, que também lá no IPO também se utiliza, lá por causa dos transplantes, são plaquetas reticuladas, que são RNA que fica nas plaquetas, e dá uma ideia também, como aos reticulócitos, se as plaquetas estão a ser produzidas ou não quando há trombocitopénias. Pronto, poderá não ser muito aplicado, mas os aparelhos também dão este tipo de equipamento. Portanto, além da resposta, há N indicadores que nos dão a biodisponibilidade do ferro para a eritropoiese e que as pessoas não utilizam. Isto é um exemplo, não tem nada de especial. Portanto, isto é uma anemia hipocrómica com uma concentração de hemoglobina baixa. Os azuis são os reticulócitos e, à medida que nós vamos fazendo uma terapêutica e corrigindo a anemia, os reticulócitos vão passando a ter uma concentração de hemoglobina mais elevada. Portanto, isto dá uma ideia de resposta. E 4 dias depois de se fazer uma terapêutica adequada, isto aparece. Os reticulócitos, se calhar, só se vão normalizar ou parar nos 40.000, quando interessa, daqui a um mês. Mas, imediatamente, nós, em 4 dias, conseguimos perceber
se a terapêutica que se faz é eficaz ou não. Isto para as carências todas, seja B12, seja folatos, seja ferro, seja o que for. Portanto, é um dado importantíssimo. Portanto, habitualmente, estas concentrações de hemoglobina abaixo de 20 e 29 picogramas correspondem a falta de ferro para a eritropoiese ou ineficácia dos agentes estimulantes da eritropoiese, da eritropoetina, da apopoetina, o que for. Portanto, valores superiores, em princípio, podem ser utilizados, sei lá, por exemplo, na hemodiálise para reduzir a eritropoetina, porque a eritropoetina é cara, e, portanto, quer dizer que os reticlócitos começam a utilizar o ferro necessário para a eritropoiese. Portanto, há outros equipamentos, vários, conforme os fabricantes, que têm outros nomes, mas isso é uma questão de depois as pessoas se habituarem a eles e de adaptar os softwares a isso. Portanto, isto é um dado importantíssimo para perceber a resposta de qualquer terapêutica de anemia, seja ela qual for, e isto, pendurou-se. Não vai, já foi. Portanto, isto que tivemos a ver foi hemograma, reticlócitos. Vou ver se consigo passar aqueles dados todos dos laboratorioscópicos. A acidrémia não serve para rigorosamente nada, que era o que o meu amigo de ortopedia pedia antes de operar os doentes. Portanto, para coisíssima nenhuma. Porque o ferro é o que cai mais facilmente, mais rapidamente, quando há um processo inflamatório. Porque a epsidina não o deixa nem entrar, nem sair do sistema reticular endotelial. Portanto, cai e aparece baixo. E isso tanto aparece baixo na carência, como aparece baixo na impossibilidade de utilização. E, portanto, o ferro serve para zero. Mas é o que os doutores todos pedem, sempre. Portanto, não tem qualquer significado. Então, na anemia da doença crónica, não serve para nada. Nas ferropénias, pode ter interesse. Nas carências, o laboratório ajuda. Nas anemias de sequestro ou nas anemias de doença crónica, o laboratório tem que ser bem utilizado. Depois, portanto, mesmo nos processos inflamatórios, na doença crónica, mesmo com um ferro normal ou elevado, o ferro não consegue ir para o eritrão. Portanto, o ferro não serve para nada e baixa imediatamente nos processos inflamatórios. A ferritina tem interesse, portanto, é uma proteína de fase aguda positiva e, portanto, correlaciona com os depósitos de ferro. Mas também é uma proteína de fase aguda positiva. Portanto, pode não estar exatamente correlacionada com os depósitos de ferro. Posso ter uma ferritina de 4.000 e não ter uns depósitos de ferro que correspondam a isso. Portanto, são casos em que eventualmente pode ter que se ir à medula, porque lá é que se percebe como é que está o ferro. Depois, a transferrina é uma proteína de fase aguda negativa, desce, mas como o ferro desce mais rapidamente, a saturação da transferina também desce, que é uma coisa igualzinha às ferropénias. Portanto, por aqui não nos safamos. Depois, em relação à transferina, é uma fase aguda negativa, como já se disse, transporta ferro. Esta coisa do ferro, os transportes e os armazenamentos do ferro em ferro férrico, que é muito mais estável. É um ferro que está oxidado e é muito mais estável. O ferro ferroso é que é um bocado mais deletério. Portanto, oxida-se e faz radicais livres. E isso acontece, como nós já vamos ver aí em algumas situações, quando a quantidade de ferro satura a capacidade de transporte da transferrina, no caso do ferro endovenoso. Portanto, a saturação, a transferina na doença crónica está saturada a menos de 20%, tem uma saturação baixa, e atenção, que quando se mede a saturação, se são doentes a fazer quelação, tem que se suspender a quelação, porque senão altera os resultados todos. Depois, na doença crónica, portanto, já se sabe, o sistema reticuloendotelial não cede ferro, o tubo digestivo não manda ferro para a circulação e o eritrão não recebe ferro. Depois passamos aos receptores solúveis. Os receptores solúveis da transferina, que eram uma coisa maravilhosa aqui há uns tempos, não têm um interesse por aí além. Portanto, os receptores solúveis ficam subespécies quando há acidrémias baixas, porque eles estão expressos na superfície das células, depois ligam-se ao ferro, entram cá para dentro e depois recirculam e são reexpressos quando
quando o ferro foi libertado ou para o eritrão ou para ser depositado. Portanto, se não houver ferro, eles estão todos cá em cima e, portanto, quando há carências marciais, é evidente que eles se sobreexpressam. E quando estão todos cá em cima, são solúveis e nós conseguimos apanhá-los no sangue em quantidades aumentadas. E, portanto, fariam sentido para diagnosticar anemias ferropénicas, porque têm um aumento. O problema é que são caros, nem sempre, nem todos os laboratórios os têm disponíveis e não é uma coisa que tenha provado ser muito melhor que a ferritina. Contudo, há umas fórmulas que se podem utilizar para fazer diagnóstico diferencial da anemia da doença crónica, isolada, porque tem uma terapêutica específica, da anemia da doença crónica associada à ferropénia. Portanto, quando se associa na doença crónica só a ferritina é muito mais elevada, portanto, utilizando estes receptores solúveis de transferrina sobre o logaritmo, há umas contas que se podem fazer e que vêm em qualquer telemóvel, em qualquer programa desses, e que nos podem ajudar a saber se é uma anemia da doença crónica só ou se é uma anemia da doença crónica com ferropénia. Depois, também podem ajudar, no caso das sobrecargas, a calcular a quantidade de ferro corporal. Portanto, há umas contas que se podem fazer e pode-se, a partir de determinados valores, há riscos de cardiomiopatia, há riscos de sobrecarga. A ferritina, toda a gente sabe que armazena ferro, não tem nada que saber, correlaciona com os depósitos de ferro a partir de 4 anos. No caso das sobrecargas, há aí um gráficozinho que exemplifica isto, ela deixa de correlacionar bem, sobretudo com o leak, com a radiologia, a ressonância magnética, é muito usada em toda a parte, portanto, a partir de 1000, em princípio, mas vocês saberão, quem faz clínica é melhor que eu, devem-se fazer quelantes, abaixo de 4000 não tanto, e portanto o ideal da quelação é ela chegar aos 1000. Tem montes de variações com os processos inflamatórios, como toda a gente sabe, que é uma proteína de fase aguda, e portanto deve ser acompanhada sempre de outros marcadores de fase aguda, proteína C reativa, fibrinogénica, que é para se tentar perceber de onde é que aquilo vem. Se vem, de facto, dos depósitos ou se vem de marcador de processo inflamatório. Os doentes é preciso ter cuidado com os hábitos alcoólicos que fazem aumentar bastante a ferritina. Eu tenho aqui, falei até com a doutora Maria José, que me disse que eles põem lá, por causa da hemocromatose, os tipos sem beber álcool 3 meses, para poderem tirar alguma conclusão. Portanto, o álcool faz subir bastante a ferritina. E serve para monitorizar doentes que estão dependentes de transfusão com a resposta às quelações. Serve para isto também. A ferritina tem os valores de referência horrorosos, porque cabe lá tudo, vão desde 20 a não sei quantos, mas há valores de referência para os processos inflamatórios. Portanto, ferritinas abaixo de 70, com processos inflamatórios bem identificados, podem corresponder a déficits de ferro, a carência marcial. Depois, habitualmente, os 30 é o valor, independentemente lá dos valores de referência que o laboratório dá. Abaixo de 30 nanogramas, parte-se do princípio que há carência marcial. Abaixo de 70 em doentes com processos inflamatórios, e até mesmo abaixo de 100 com processos inflamatórios, pode haver carência marcial. Se estivermos a falar de doentes em diálise, abaixo de 200. Portanto, há valores também para processos inflamatórios. Não basta só dizer que os processos inflamatórios baralham isto tudo. De facto, baralham, mas há valores para isso. A ferritina normalmente deve marcar a interrupção da terapêutica marcial. Faz tratamento, seja PEROS, seja o que for, e quando a ferritina, quando os depósitos chegam aos 50, em princípio, pode-se suspender a terapêutica. Portanto, isto foi aquilo que eu vos disse, portanto, valores abaixo de 100 em doentes não hemodializados e valores abaixo de 200 em doentes dialisados podem corresponder a deficiência. E também tinha aqui outra coisa que já me esqueci, já não sei. Pronto, não interessa. Portanto,
a ferritina acompanhá-las sempre de outras coisas de fase aguda para perceber de onde é que aquilo vem, se vem de facto do depósito ou não. Ter cuidado com os hábitos alcoólicos, porque fazem aumentar a ferritina também. Depois, em relação à epsidina, que nós já falamos, ela responde mais às necessidades em ferro da eritropoiese do que à inflamação. Portanto, desde que tenham uma eritropoiese a funcionar, a epsidina baixa. Não se sabe muito bem porquê, mas a verdade é que baixa. Portanto, ela aumenta, porque a síntese hepática aumenta com a inflamação, mas de facto, se a eritropoiese estiver ativada, daí a razão de se dar estimulantes da eritropoiese, eritropoetina, etc., nestes doentes, porque estimulam a eritropoiese, se houver ferro para lá meter, claro, e isto faz baixar a epsidina. Outra coisa que passa também este problema da epsidina é o ferro endovenoso. Também não se sabe bem porquê. Metade do ferro endovenoso fica no sistema mononuclear fagocítico, no sistema reticular endotelial, mas há uma parte que passa e que chega ao eritrão. E, portanto, ativa a eritropoiese. Isso faz baixar a epsidina, que nós não temos outra forma de a fazer baixar. Depois, com a epsidina também se pode dosear, mas é apenas investigação, de resto não há dados que digam que isto deve ser utilizado na prática clínica. Depois, tenho que me despachar. Pronto, então não digo metade. Paciência. É porque não tenho outra hipótese. Isto é uma coisa confusa e pronto, eu de facto não me sei dizer muito bem estas coisas do tempo. Depois, a eritropoetina na doença crónica tem a síntese suprimida. A eritropoetina é suprimida por N coisas que não são só a oxigenação dos tecidos. Portanto, é N coisas que fazem baixar a eritropoetina, nomeadamente as infecções, as inflamações, claro, a doença hepática, há N situações. Depois, as anemias abaixo de 10 gramas podem beneficiar com a eritropoetina, estimulam a eritropoiese, estou a falar de doença crónica, que tem a epsidina, que é o nosso drama, e parece que, de facto, a epsidina desce porque a necessidade ou o turnover da eritropoiese é mais importante para baixar a epsidina do que qualquer outra coisa. Depois, se a eritropoetina for superior a 100, em princípio há pior resposta. É uma coisa que se faz também lá na hemato-oncologia, às vezes nas mielodisplasias. Portanto, com eritropoetinas superiores a 100 ou ferritinas superiores a 400, não tem tão boa resposta à eritropoetina. Depois, também é preciso, isto é só uma curiosidade, é preciso ter cuidado que alguns tumores expressam receptores para a eritropoetina. Portanto, dá-se a eritropoetina e os tumores explodem. Portanto, é preciso algum cuidado com isto. Depois, faz baixar a epsidina, já se disse. Portanto, na anemia da doença, na anemia refratária com sideroblastos CNL, ou na síndrome mielodisplásica com sideroblastos CNL, as eritropoetinas abaixo de 200 respondem ao tratamento. Estas anemias com sideroblastos CNL têm uma particularidade, é que, normalmente, no caso das mielodisplasias, têm um bom prognóstico, mas acumula-se ferro ferroso na mitocôndria, e isto dá cabo das células. E, portanto, elas perdem resposta à eritropoetina. Portanto, é uma particularidade. Portanto, a eritropoiese fica mais ineficaz e acaba. Isto agora já está quase no fim. Portanto, no diagnóstico diferencial interessa, sobretudo, pedir ferritina. Os receptores solúveis podem ter interesse para perceber se há uma carência marcial ou se é uma carência marcial acompanhada de doença crónica, e a ferritina, o ferro não serve para nada, a saturação de transferrina também não serve para nada. Portanto, o que se faz habitualmente é o ferro oral, se os doentes tolerarem, é evidente. Se houver uma anemia grave, pode ter que se transfundir. E depois, se o ferro for mal tolerado, faz ferro endovenoso. Uma semana depois, os reticulócitos sobem. A hemoglobina, ao fim de um mês, deve estar superior a 1 grama. O objetivo nestas doenças é pôr isto à volta de 11, 12, por aí, de hemoglobina. Depois, ferro endovenoso, portanto, isto entra sempre com o ferro endovenoso, porque é o que tenta bloquear a ferritina, porque chega algum ferro à eritropoiese. É a mesma coisa, portanto, faz sempre ferro endovenoso
e o problema do ferro endovenoso é a sobrecarga. Portanto, é aquilo que vai passar, poder fazer radicais livres e depois fígado, músculo e eritropoiese apanham, porque precisam de ferro para o seu metabolismo e, portanto, fazem sobrecargas. Portanto, anemia crónica ou tratamento da anemia e sobrecarga são coisas que andam muito, time's up, andam muito ligadas. E pronto, portanto, são coisas que estão muito ligadas. A terapêutica da carência induz sobrecarga e vice-versa. Os exames para a sobrecarga são complicados. Os exames para a carência são mais fáceis de interpretar. Os da sobrecarga são mais complicados e têm aquelas coisas todas que nós falámos. É possível depois, quando as ferritinas andam ali à volta dos 4.000, fazer uma ressonância para ver o leak, para ver a sobrecarga hepática, que tem um sinal muito característico e outros conseguem ver. E, em princípio, se o pâncreas estiver livre, o coração também está. Esta ligação entre a ferritina e a sobrecarga para aí aos 4 anos. Portanto, estes doentes que andam com sobrecarga durante muito tempo, depois isto deixa de correlacionar. Mas até lá, correlaciona. E pronto, isto, mais nada. E pronto, desculpem ter... Muito obrigado.